Os mapas antigos não eram apenas guias para navegar pelo mundo, eles contavam histórias, evocavam medos e despertavam a imaginação. Criaturas fantásticas, monstros marinhos e terras mágicas eram desenhados com detalhes ricos, refletindo tanto a ciência quanto as crenças da época. Essas imagens misteriosas não eram meros adornos, muitas vezes carregavam mensagens secretas, alertas ou símbolos de poder. Cada linha e traço revela não apenas o mundo físico, mas também o universo interior das mentes que os criaram. Vamos desvendar os segredos por trás desses enigmas cartográficos. Em mapas do século XVI, uma criatura gigante chamada Leviatã emerge das ondas furiosas do Atlântico. Suas mandíbulas abertas engolem navios inteiros, enquanto marinheiros aterrorizados lutam contra as águas. Este desenho não apenas simboliza o perigo do mar aberto, mas também reflete medos profundos de um mundo desconhecido. A textura detalhada das escamas e o brilho ameaçador nos olhos do monstro fazem o espectador sentir a iminência do perigo. O Leviatã se torna uma advertência visual para aqueles que ousam desafiar o oceano. Um mapa nórdico mostra serpentes marinhas serpenteando entre as ilhas geladas, como se fossem guardiãs das águas traiçoeiras. Os navegadores, retratados em seus barcos frágeis, são cercados por essas criaturas enormes, com corpos enrolados como ondas. A cena transmite movimento e tensão, com detalhes das escamas e bocas prontas para atacar. As serpentes simbolizam os mistérios das águas profundas, onde a ciência da época não conseguia penetrar. Este desenho captura a essência do medo do desconhecido. Em mapas asiáticos antigos, dragões gigantes voam sobre desertos inexplorados, cuspindo fogo e dominando o horizonte. Eles não apenas representavam perigos reais, como o calor mortal e tempestades de areia, mas também o poder e a força das terras que protegiam. Suas asas batendo levantam tempestades de areia, enquanto os olhos brilham com uma luz mágica. Esses dragões eram símbolos de proteção e advertência, marcando terras que exigiam respeito. Nas margens de mapas mediterrâneos, aparecem sirenes, figuras meio mulher e meio peixe, encantando marinheiros com seus cantos. As águas ao redor delas são desenhadas como redemoinhos, refletindo o caos que provocam. Barcos pequenos se aproximam perigosamente das pedras, onde as criaturas aguardam. O desenho parece ganhar vida com os detalhes fluidos de suas caudas e expressões sedutoras. Essas sirenes servem como um alerta contra a confiança excessiva nos mares. Em mapas medievais europeus, grifos, criaturas com cabeça de águia e corpo de leão, vigiam montanhas perigosas. Seus olhos afiados capturam cada movimento, enquanto suas garras ameaçam quem ousa invadir. As montanhas ao fundo são desenhadas com picos afiados, quase intransponíveis. Esses grifos representavam desafios reais e míticos, como avalanches e criaturas selvagens. O detalhe no movimento de suas asas torna-os quase palpáveis. Um mapa escandinavo retrata gigantes caminhando pelas montanhas cobertas de neve, segurando árvores como bastões. Essas figuras, com rostos severos e barbas longas, evocam uma sensação de majestade e ameaça. As montanhas ao redor parecem menores ao lado de sua altura colossal. Os detalhes nos músculos e expressões dos gigantes sugerem que eles protegem a terra de intrusos. Este desenho mistura mitologia e geografia de forma magistral. No Mar do Norte, o Kraken aparece em mapas como uma fera colossal com tentáculos que se estendem por quilômetros. Ele é mostrado agarrando navios e os puxando para o fundo, enquanto o mar ferve ao seu redor. Os olhos do Kraken, desenhados como faróis, parecem hipnotizar suas vítimas. Esse monstro representa o perigo oculto nas profundezas do oceano e o terror do desconhecido. A precisão nos tentáculos transmite a força implacável da criatura. Mapas renascentistas incluem cenas de cavaleiros alados lutando contra monstros nos céus. Essas figuras são símbolos de esperança e coragem, protegendo terras de ameaças sobrenaturais.
Os detalhes em suas armaduras brilhantes contrastam com as sombras dos monstros ao redor. Eles voam sobre cidades e castelos, reforçando a ideia de que até os céus precisam ser conquistados. Essa batalha eterna entre o bem e o mal reflete os valores da época. Antília, uma ilha mítica no Atlântico, é desenhada como um paraíso habitado por criaturas fantásticas. Dragões pacíficos, unicórnios e pássaros mágicos aparecem ao longo de suas florestas e montanhas. Esse desenho capturava o desejo humano de encontrar novos mundos, cheios de maravilhas. Cada detalhe, desde as asas delicadas dos pássaros até as escamas dos dragões, transmite um senso de utopia. Para os navegadores, Antília era um sonho distante. A lendária Fênix é retratada em mapas orientais, renascendo em meio a chamas. Suas asas abertas iluminam o céu, enquanto cinzas caem como neve. Esse símbolo de renovação e poder destaca regiões de transição e transformação. A textura das penas e o brilho do fogo criam uma cena vibrante e cheia de movimento. A Fênix era um lembrete visual da possibilidade de recomeço. Nos cantos dos mapas, regiões marcadas como Terra Incógnita frequentemente exibiam criaturas aterrorizantes. Dragões, bestas com múltiplas cabeças e até figuras híbridas de homem e animal povoavam essas áreas desconhecidas. Os mapas alertavam os exploradores dos perigos de entrar em terras não mapeadas. A arte detalhada desses monstros parecia ganhar vida, mostrando dentes afiados e garras ameaçadoras. Esses desenhos reforçavam a ideia de que o desconhecido era assustador, mas irresistivelmente tentador. Mapas antigos da Ásia frequentemente representavam centauros vagando por planícies vastas e desertas. Metade homem, metade cavalo, essas criaturas eram mostradas com arcos e flechas, como se estivessem sempre em guarda. Sua presença evocava uma sensação de mistério e perigo nas terras do interior. O movimento dinâmico de seus corpos indicava velocidade e força. Esses desenhos misturam lendas gregas e relatos asiáticos, criando um universo de mitologia compartilhada. Em mapas do Oriente Médio, serpentes de duas cabeças eram desenhadas guardando oásis ou rotas comerciais cruciais. Elas representavam perigos reais, como animais venenosos, e ameaças imaginárias para viajantes incautos. As duas cabeças simbolizavam vigilância constante, como se os caminhos fossem sempre observados. Os traços detalhados de suas escamas e línguas bifurcadas criavam uma atmosfera de tensão. Esses desenhos advertiam contra a ganância e o descuido ao atravessar o deserto. Mapas do início da era das explorações europeias retratavam grupos de canibais em ilhas do Caribe e na América do Sul. Esses desenhos, por vezes exagerados, mostravam figuras humanas em torno de fogueiras ou carregando ossos. Eles refletiam os medos e preconceitos dos exploradores sobre o desconhecido. A atmosfera densa e sombria das ilustrações transmitia pavor e curiosidade. Esses mapas serviam como propagandas visuais para as narrativas de perigo nas novas terras. Os mapas que representavam a Patagônia retratavam gigantes vivendo nas extremidades do mundo. Essas figuras enormes, com proporções exageradas, simbolizavam as dificuldades de navegar por terras remotas. Navios minúsculos nas águas abaixo destacavam a imponência dessas criaturas. O uso de sombras intensas nos desenhos criava uma sensação de ameaça iminente. A presença desses gigantes tornava a Patagônia um local de fascínio e medo para os navegadores. Mapas antigos da África retratavam figuras humanas cujos rostos estavam localizados no peito, conhecidas como blemias. Essas criaturas eram baseadas em relatos distorcidos de povos indígenas. Os desenhos capturavam o movimento dessas figuras andando pelas savanas, carregando lanças e protegendo territórios. O detalhe dos traços faciais nos torsos deixava uma impressão surreal. Esses mapas reforçavam a percepção de que o continente africano era um lugar misterioso e mágico. Mapas que representavam a Índia frequentemente incluíam unicórnios pastando em campos exuberantes.
Essas criaturas eram desenhadas com detalhes delicados, com chifres espirais que reluziam à luz. Eles simbolizavam pureza e mistério, associando a região a riquezas naturais e espirituais. O contraste entre os unicórnios pacíficos e a selva densa ao redor criava uma imagem de harmonia e perigo. Esses desenhos influenciaram a visão europeia de um Oriente exótico. Mapas do Mediterrâneo às vezes mostravam górgonas, criaturas mitológicas com cabelos de serpente, protegendo baías e entradas costeiras. Seus olhares fixos eram capazes de petrificar aqueles que ousassem encará-las. Os desenhos realçavam os olhos penetrantes das górgonas e os detalhes sinuosos das serpentes. As águas ao redor eram mostradas como turbulentas, destacando a ameaça. Esses mapas alertavam marinheiros sobre os perigos de se aproximar de determinadas áreas costeiras. Mapas dos mares do norte frequentemente incluíam baleias gigantes emergindo da água, com bocas abertas prontas para engolir navios inteiros. Esses desenhos enfatizavam a escala massiva dessas criaturas, com detalhes intricados de suas barbatanas e caudas. As ondas ao redor pareciam explodir em espuma, transmitindo a força destrutiva dos movimentos das baleias. Os marinheiros as viam como forças incontroláveis da natureza. Esses mapas celebravam tanto o terror quanto a majestade dos mares. Os mapas do Egito Antigo retratavam esfinges gigantes guardando o rio Nilo, suas expressões enigmáticas observando tudo ao redor. Esses desenhos simbolizavam mistério e poder, marcando um local de riqueza e espiritualidade. As margens do rio eram ilustradas com palmeiras e animais, mas as esfinges dominavam o cenário. Suas poses imóveis contrastavam com o movimento do rio, criando uma sensação de eternidade. Esses mapas exaltavam o Egito como uma terra sagrada e repleta de segredos. Os desenhos nos mapas antigos não eram apenas enfeites ou avisos, eles eram histórias codificadas, reflexões de medos e aspirações humanas. Cada criatura, cada figura desenhada, nos conecta a uma época em que o mundo ainda era vasto e cheio de mistérios. Esses mapas não apenas guiavam exploradores, mas também alimentavam sonhos, lendas e a imaginação coletiva. Hoje, ao revisitar essas obras de arte, redescobrimos o fascínio de um mundo onde o desconhecido era tão assustador quanto belo. Até o próximo!